Aí eu tô deixando. É o quê? Aqui. Aqui o quê? Olha por que você tá me batendo. É logo. Que coisa feia, batendo de eu. leão esse O cabelo. que é isso aqui? Nada. É um colar? Mostra o seu colar pra câmera. Ai. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Fala, galera. Fala, galera. Galera, esse vídeo aqui e deixa um like e se inscreve no canal. Como porque já falou que eu não sabia que existia isso. É isso aí. E você, vai falar alguma coisa? Fala, galera. Se inscreve no canal. Não sei. Comenta aqui no comentário. Tá, vamos. Aqui. Vai lá. Tchau. É só isso? É. É claro. Tá bem. Fecha a porta devagar, hein? Fala, galera. Tudo bem com vocês? Lucas San aqui. Galera, eu vou trazer aqui mais um vídeo de um livro fantástico que tem falado muito comigo. Dessa vez é o livro Quem é Jesus, do Alessandro Vilas Boas, né? E ele vai falar que quem é Jesus não é só uma canção, né? A canção mais conhecida como Quero Conhecer Jesus. Então, galera, vou compartilhar com vocês um pouco desse livro que tem mexido muito comigo. E eu ainda estou terminando de ler ele, porém já tem me edificado bastante. Eu vou compartilhar um pouco com vocês para motivar para você que ainda não conhece esse livro e que de alguma forma também fale com você e abençoe sua vida. Então, sem mais delongas, deixa o like, se inscreve e ativa o sino para todos, para vocês não perderem as novidades, tá? Vamos para nossa meta dos 600 inscritos. Vamos lá, sem mais delongas. Já se inscreveu? Se inscreve aí para ajudar a gente, para que essa mensagem venha alcançar mais pessoas. E aproveita e depois compartilha com toda a galera que você conhece. Vamos lá? Bora pro vídeo. Bom, galera, quem é Jesus? Alessandro Vilas Boas. Esse livro aqui é super incrível, velho. Muito incrível. Muito incrível. Começando pela sinopse e indicações, vai ter muitas pessoas que leram esse livro e já deram indicações antes dele ser divulgado. Uma das pessoas que são incríveis, eu não vou ler aqui porque é melhor eu falar a experiência que eu tive de ler esses primeiros capítulos. Bom, o Mark Schubert, né, que é o pastor da Poema, ele que é discípulo do Dan Duque, né? Cara, mais pra frente eu vou trazer para vocês a experiência que eu tive com o Mark e principalmente com o Dan Duque. Nossa, foi muito incrível, muito incrível. E o Mark, ele fala sobre um pouco do Alessandro Vilas Boas e sobre esse livro. O Douglas Gonçalves do Jesus Cop também vai falar. E também tem diversas outras pessoas que vão falar desse livro. E uma das coisas que é mais importante que esse livro fala é que ele vai abordar uma das coisas que é muito, muito importante, que é o quê? Quando a gente se converte no início da nossa caminhada, a maioria de nós fica muito preocupada em querer saber qual é o nosso chamado. A gente se converte e a primeira coisa que a gente ouve, né, a gente vê um vai para o Ministério de Louvor, o outro vai para o Ministério de Dança, outro vai para o Ministério de Adolescentes, Mocidade, etc. E uma das coisas que o Ale vai ensinar através desse livro, que é muito interessante, é que na verdade o nosso chamado não é esse. Na verdade a palavra chamado que aparece na Bíblia é quando Deus ele vai aparecer para Adão. E depois que Adão e Eva pecam, eles se escondem. E aí, pela primeira vez, a palavra chamado, né, aparece na Bíblia, que é onde Deus chama a Adão e ele pergunta onde ele está. Então, a palavra chamar, chamado, a primeira vez que aparece na Bíblia é nessa cena. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus está chamando para si o homem, porque o pecado afastou o homem. E então, Deus ele chama Adão, ele chama o homem, porém ele fica sem resposta. E como ele fica sem resposta, ele só vai receber essa resposta só lá no Novo Testamento. E o homem que vai aparecer
que Deus ele ficou todo esse tempo sem essa resposta, o homem que vai aparecer, que ele está procurando, é Cristo. Quando Cristo ele vai ser crucificado lá na cruz, vai apontar, se eu não me engano, um soldado romano, ele vai dizer, eis aí o homem. Então, é uma ligação entre o que aconteceu lá no início da Bíblia e lá no Novo Testamento. Então, Jesus, ele é o homem que Deus procura. Ou seja, quando Deus ele traz essa palavra chamado, ele está dizendo que ele está chamando o homem para si, ele está chamando o homem para ele. E que tipo de homem pode responder? Um homem semelhante a Cristo. Então, uma das coisas que é importante também é a gente saber, então, o que é isso que a gente faz para a igreja, né? De cantar louvor, de dançar e etc. Isso nada mais é do que vocação. Ou seja, o chamado, aquilo que Deus me chamou para fazer, é estar com Ele, né? É o famoso Mateus 6,6, que é o secreto, é o nosso devocional com Ele. Então, o nosso chamado é estar com Deus, o nosso chamado é a nossa vida de um para um, né? De ser um com Deus. E aquilo que eu faço na igreja, aquilo que eu faço para o corpo de Cristo é a nossa vocação. E o legal é que o livro ele aborda isso de uma forma que ele deixa bem explicado de como isso funciona. Porque quando a gente vai para os caminhos do Senhor, a gente fica muito nessa neura de que, cara, eu tenho que já fazer alguma coisa e etc. E ele explica que é a mesma coisa que Deus, ele chega, ele manda Jesus morre, se sacrifica para que a gente venha voltar para esse lugar, para esse jardim. Só que quando a gente chega através de Cristo, a gente volta para esse lugar. A primeira coisa que a gente faz é, Deus, e agora? O que eu devo fazer? A gente já quer sair desse lugar, para ir pregar, já quer sair desse lugar para ser missionário e etc. Só que na verdade, o mais importante é o chamado do que a vocação, né? Já vamos aprender isso, né? Chamado é Deus chamando a gente para Ele. E vocação é aquilo que a gente faz para a igreja, para complementar, para ajudar na obra. Ou seja, os dois são importantes, porém, o chamado ele vem primeiro. Então a minha vida com Deus, ela vem primeiro e a minha vocação, que é aquilo que eu faço na igreja, vem depois. Não estou falando que a vocação, que aquilo que eu faço na igreja não é importante, é muito importante, porém o chamado, ele vem primeiro, né? Então, uma das coisas que é bom a gente sempre guardar, cara, a nossa vida com Deus, ela é o nosso relacionamento com Ele, é mais importante do que aquilo do que eu faço. Então não adianta eu fazer louvor, não adianta dançar, não adianta servir se eu não tiver uma vida com Ele. Então o mais importante é eu servir a Deus, é eu ter um relacionamento com Deus, porque senão eu vou me mover por interesse. Então, galera, isso é muito importante. A gente tem que entender que se eu não tiver um relacionamento com Deus e fazer as coisas na igreja, nada vai ser do que aquela galera que vai aparecer no último dia, que está lá em Apocalipse, vai falar, Senhor, em seu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, expulsei demônio. Só que aí Jesus vai olhar e vai falar, eu não te conheço. Então, o fato de eu fazer as coisas na igreja não quer dizer que eu tenho intimidade com Deus. Uma coisa é a gente ter intimidade com Deus, outra coisa é Ele ter intimidade com a gente. Então, uma coisa é eu dizer que conheço a Deus, outra coisa é Deus falar que me conhece. Então, e esse conhecer não é no sentido de Deus saber quem eu sou, mas é no sentido de Deus ter relacionamento comigo e eu com Ele, em ter intimidade com Ele e Ele comigo. Então, por isso que lá em Apocalipse ele fala que no final dos tempos chegará algumas pessoas para ele, vai falar, Senhor, fiz isso e fiz aquilo, só que ele vai falar que não conhece. Por quê? Porque o importante é o chamado, e o chamado é o que é? Chamado é simplesmente o meu relacionamento com Ele.
um relacionamento não só movido por interesse e nem só por obras, mas sim por fé e por obediência. Então, são coisas que andam junto. Não adianta eu fazer só obra e também não adianta eu também ser só fé. Eu tenho que ter fé e eu tenho que ter obras. Tanto é que também a Bíblia fala que a gente vai ter um galardão. Então, eu acredito muito em que aquilo que a gente faz aqui também vai ter um galardão, vai ter uma recompensa, né? Então, é importante isso, a gente colocar o relacionamento com Deus acima de tudo e, em complemento, servir a igreja. As duas coisas andam junto, tá? A gente não pode desprezar nenhum e nem outro, porém, em primeiro lugar, vem o nosso relacionamento com Deus. Então, galera, queria compartilhar com vocês algumas coisas a mais do livro. Não dá para compartilhar tudo, porque é muito abrangente, porém, eu gostaria de deixar essas coisas com vocês, e porque a gente tem muito essa coisa de só fazer, a gente, na verdade, acaba se tornando muito Marta. Na verdade, muitas das vezes, uma coisa é necessária, ser como Maria, sentar aos pés de Jesus, ouvir a palavra dele e colocar em prática. Então, galera, eu queria deixar essa sinopse com vocês. Quem sabe eu trago mais coisas desse livro mais para frente. Então, eu vou pedir para você já deixar o like, se inscreve, ativa o sino para todos, para você não perder a continuidade, e compartilha com seus amigos. Deixe um comentário se você já conhece esse livro. Quem é Jesus, do Alessandro Vilas Boas. Se você não conhece, deixa aí também um comentário. E é isso aí. Dá uma olhada no vídeo que eu vou sugerir para vocês e até a próxima. Falou!